O ano era 1865 e o Brasil estava sendo tragado pelas chamas da Guerra do Paraguai, uma fornalha que exigia carne humana em quantidades industriais. Na imponente fazenda Três Rios, o pânico não vinha da falta de colheita, mas de uma carta com o selo imperial que convocava o herdeiro da linhagem. O jovem senhor, educado nos salões de Paris e com mãos que nunca haviam sentido o peso de nada mais pesado que uma pena de escrever, fora chamado para o fronte. Para a aristocracia local, a convocação era uma sentença de morte, uma humilhação que o sobrenome da família não poderia suportar. Foi naquela noite, sob o coro sinistro das corujas, que o acordo mais sujo da história daquela província começou a ser desenhado. O coronel sabia que tinha uma peça em seu tabuleiro que valia mais do que qualquer soldado treinado. Bento. Bento não era um escravizado comum. Ele possuía uma mente que parecia mapear o mundo de forma sobrenatural, prevendo tempestades e o galope de cavalos a quilômetros de distância. Ele conhecia cada curva do rio, cada trilha oculta na mata, e, acima de tudo, possuía uma coragem que o herdeiro da fazenda nunca conheceria. A proposta foi feita entre sussurros. Bento assumiria a identidade do jovem senhor, vestiria sua farda e lutaria em seu lugar nas trincheiras do sul. Em troca, o coronel assinou um compromisso diante de uma testemunha silenciosa. Se Bento voltasse vivo, sua alforria seria entregue no momento em que pisasse de volta na fazenda. Para Bento, o cheiro da pólvora era preferível ao peso das correntes, e a promessa de liberdade brilhava mais que qualquer medalha de ouro. Ele aceitou o fardo de ser uma sombra, um homem sem nome lutando pela glória de quem o escravizava. O que ninguém esperava era que Bento não seria apenas um substituto, mas a bússola que salvaria centenas de vidas no meio do caos. Mas o papel, como a alma humana, é frágil, e a traição já estava sendo escrita antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Enquanto Bento marchava para o sul, o jovem herdeiro permanecia seguro, bebendo vinho e colhendo os louros de uma coragem que ele nunca possuiu. A guerra estava apenas começando, e Bento logo descobriria que os maiores perigos não vinham dos canhões paraguaios. O inferno de Tuiuti foi o batismo de sangue de Bento, um lugar onde a hierarquia social se dissolvia diante da metralha e do frio. Lá, os oficiais brancos perdidos em manuais de tática ultrapassados viam seus homens serem massacrados por emboscadas que não conseguiam prever. Bento não usava as divisas de comando em seu uniforme, mas todos os homens do batalhão sabiam quem realmente estava no controle quando o pânico se instalava. Ele conseguia ouvir a vibração do solo e identificar a posição da cavalaria inimiga muito antes de qualquer batedor oficial. Numa tarde de chuva torrencial, foi a estratégia de flanco desenhada por Bento na lama que evitou o aniquilamento total do 2º Batalhão. Ele salvou a vida de coronéis e capitães que, em tempos de paz, nem sequer o olhariam nos olhos. A devoção dos soldados por aquele homem sem nome crescia a cada dia, tornando-se uma afronta silenciosa à autoridade dos que ostentavam títulos nobiliárquicos. Bento carregava no bolso da farda, embrulhado em couro para não molhar, o documento de sua alforria prometida. Aquele papel era seu amuleto, a prova de que seu sacrifício tinha um preço e que o império tinha uma dívida de sangue com ele. Mas longe dali, na capital e na fazenda Três Rios, a narrativa da guerra estava sendo manipulada por mãos que nunca sentiram o cheiro de fumaça. Cartas chegavam da frente de batalha descrevendo os feitos heróicos do jovem senhor, enquanto o verdadeiro Bento era mantido como um fantasma nos relatórios. O sistema não podia admitir que a competência militar de um homem negro era o que mantinha a bandeira do império de pé. Bento começou a notar que sempre que uma vitória era conquistada, seu nome era omitido nas ordens do dia enviadas para o Rio de Janeiro. O herói que o Brasil conhecia através dos jornais era um covarde que tremia na segurança de sua alcova, enquanto o guerreiro real era tratado como um simples servente. A tensão no fronte aumentava e Bento percebeu que sua sobrevivência estava se tornando um problema político para os poderosos. Se ele morresse em combate, o segredo morreria com ele, e o herdeiro da Três Rios seria um herói mártir para sempre. Mas Bento se recusava a morrer.
Ele lutava com a fúria de quem sabia que sua vida era a única prova de uma fraude monumental. Ele sobreviveu à cólera, à fome que matava mais que as balas e as cargas suicidas ordenadas por comandantes incompetentes. 5 anos se passaram e o fim da guerra finalmente foi anunciado, trazendo consigo a promessa do retorno e do acerto de contas. Bento guardou seu documento, agora manchado com o barro do Paraguai, acreditando que a honra militar seria mais forte que o preconceito racial. Quando o navio de Bento atracou, ele esperava o abraço da liberdade e o reconhecimento, mesmo que discreto, de sua bravura. O que ele encontrou, no entanto, foi o primeiro sinal de que a guerra em casa seria muito mais perversa do que a que enfrentou nas trincheiras de Curupaiti. Ao procurar seu nome na lista de desembarque dos heróis condecorados, ele viu apenas um espaço em branco, uma lacuna que gritava sua exclusão. O nome do herdeiro da fazenda Três Rios estava lá, em letras garrafais, acompanhado da indicação para a Ordem da Rosa. O oficial olhou para Bento não como um veterano de guerra, mas como um objeto que precisava ser devolvido ao seu dono original. A ordem secreta já havia sido emitida. Bento deveria ser tratado como um escravo fugido que teria se escondido nas matas durante o conflito. O reencontro entre o senhor e o soldado não teve palavras de gratidão, mas o som metálico de algemas sendo fechadas. O coronel sabia que, para manter a farsa do filho herói, Bento precisava ser silenciado, quebrado e devolvido à obscuridade da senzala. Bento sentiu o peso do ferro em seus pulsos, o mesmo ferro que ele acreditava ter deixado para trás nos campos de batalha. A alforria, o papel que ele protegeu com a própria vida durante 5 anos, foi arrancada de suas mãos com um escárnio que doía mais que qualquer ferimento. Enquanto os pedaços de sua liberdade flutuavam nas águas sujas do porto, Bento percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O Império queria apagá-lo, mas ele tinha a memória das trilhas, a tática dos generais e a fúria de um homem que não tinha mais nada a perder. Ele não era mais o Bento que partira. Ele era um veterano de guerra que sabia exatamente como destruir uma fortaleza de dentro para fora. E a Casa Grande, com seus lustres de cristal e mentiras douradas, seria o seu próximo campo de batalha. O coronel achava que tinha vencido, que a hierarquia social havia sido restaurada e que o segredo estava seguro sob a terra. Mas ele esqueceu que um soldado treinado na lama de Tuiuti não se rende diante de uma caneta rasurada. A humilhação final estava sendo preparada para o grande baile de recepção aos heróis da província, onde Bento seria o centro de uma exibição cruel. O que os convidados não sabiam é que Bento estava apenas esperando o momento em que a máscara de civilidade da elite cairia por terra. O silêncio antes do ataque é sempre o mais profundo, e Bento sabia exatamente quando a música deveria parar. Afinal, para quem sobreviveu ao inferno, um salão de baile é apenas mais uma trincheira a ser conquistada. A ordem foi dada pela sinhá. Bento deveria dançar para divertir a visita estrangeira, como se nunca tivesse empunhado um fuzil em defesa daquela terra. Mas o que aconteceu a seguir não foi uma dança, foi o primeiro golpe de uma revolução que ninguém ali estava pronto para enfrentar. O capitão da guarda avançou para forçá-lo, e foi nesse instante que o mundo da fazenda Três Rios parou de girar. O estalo do osso e o grito de dor que se seguiu foram apenas o começo do pesadelo daquela família. Bento não estava mais ali para obedecer. Ele estava ali para cobrar uma dívida que o Império tentou rasurar. E ele não pararia até que cada mancha de tinta fosse removida da história, custasse o que custasse. O som do impacto foi seco, um estalo de osso contra carne que silenciou instantaneamente a orquestra e os risos de escárnio. O capitão da guarda, um homem treinado para subjugar pelo medo, jazia no chão com os olhos revirados, nocauteado por um único movimento preciso. No centro daquele salão luxuoso, Bento não parecia um escravizado rebelde. Ele parecia um carrasco que acabara de ler uma sentença. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da respiração pesada dos presentes e pelo tilintar dos talheres de prata caindo no chão. A humilhação que ela pretendia infligir a Bento havia ricocheteado, atingindo em cheio a honra da família
diante da elite da província. Antes de continuarmos com a descida de Bento ao abismo e sua transformação em um fantasma de resistência, preciso de você aqui comigo. Histórias como esta foram apagadas dos livros para que pudéssemos acreditar em uma paz que nunca existiu. Se você valoriza essa busca pela verdade, inscreva-se no canal agora. Deixe sua nota de 0 a 10 para este caso nos comentários. Sua reação é o que mantém viva a memória dos que o sistema tentou enterrar. Bento não ofereceu resistência imediata quando as armas foram apontadas para seu peito. Ele conhecia o peso do chumbo e a vantagem do inimigo. Ele permitiu ser subjugado, mas seus olhos nunca baixaram, fixos no jovem herdeiro que tremia atrás de uma coluna de mármore. O destino de Bento não seria a morte rápida, mas o isolamento em um cárcere úmido, sob o assoalho da própria casa, onde ele deveria ser celebrado. O coronel, possesso de ódio, ordenou que ele fosse acorrentado na escuridão total, onde o único som era o gotejar da água nas paredes de pedra. Ele viu demais, ele sabe demais, sibilou o coronel, percebendo que Bento era uma prova viva de sua própria covardia e fraude. A ordem era clara. Bento deveria ser quebrado psicologicamente até que esquecesse o próprio nome e a guerra que lutou. Mas o que eles não entendiam é que a mente de Bento era um mapa inesgotável, uma fortaleza construída no fogo das fronteiras. Na solidão do porão, Bento não sentia desespero. Ele recuava para as estratégias que salvou o batalhão em Tuiuti. Ele começou a calcular o tempo pelo som dos passos na casa grande, mapeando a rotina de cada guarda e a troca de turno dos feitores. Cada chicotada que recebia durante os interrogatórios era apenas um ruído de fundo para o plano que ele começava a traçar no vazio. Lá em cima, a paranoia começava a corroer a paz dos senhores, transformando a vitória em uma prisão de medo. Eles sabiam que, enquanto Bento respirasse, o registro militar rasurado era uma bomba-relógio esperando para explodir sob seus pés. O herdeiro não conseguia mais encarar o espelho sem ver o rosto de Bento coberto de fuligem, salvando sua vida enquanto ele se escondia sob uma carroça. A mentira era um veneno que se espalhava pela fazenda, contaminando a lealdade dos outros escravizados e despertando sussurros de revolta. A virada aconteceu em uma noite de neblina densa, quando um visitante inesperado bateu aos portões da fazenda Três Rios. Não era um nobre, mas o sargento Rocha, um homem que perdeu uma perna no Paraguai e que devia sua existência à bússola humana que era Bento. Rocha trazia notícias oficiais, mas seu verdadeiro propósito era outro. Ele vira a rasura no registro e sabia que algo estava profundamente errado. Ele não viera apenas para visitar, ele viera para confirmar se o herói silencioso de seu batalhão ainda estava entre os vivos. O escravo Bento fugiu para os quilombos logo após o desembarque, mentiu o coronel, com a voz falhando sob o peso da própria infâmia. Mas Rocha, treinado para notar o menor sinal de emboscada, percebeu o olhar de terror de uma das mucamas que servia a bebida. No silêncio da madrugada, o sargento ouviu um som que o fez congelar, um sussurro baixo, cadenciado, recitando as coordenadas de um flanco militar. Era Bento, mantendo sua sanidade através da tática, sem saber que seu antigo companheiro de armas estava a poucos centímetros de distância. Não foi uma arma que ele entregou a Bento, mas algo muito mais perigoso para o Império, uma cópia do boletim interno do batalhão, salva antes da rasura. Aquele pedaço de papel continha o depoimento de 3 oficiais brancos que Bento salvara, confirmando seu papel de comando de fato. A prova de que ele não era um desertor, mas um veterano condecorado, estava agora em suas mãos calejadas. A traição do coronel não era mais apenas uma questão doméstica, era um crime contra a honra do exército imperial. Com a prova em mãos e a certeza de que não estava sozinho, a postura de Bento mudou de resistência passiva para contra-ataque ativo. Ele sabia que a fazenda era um terreno cercado, mas ele era o mestre da cartografia e conhecia as fraquezas daquela estrutura melhor que o arquiteto. Rocha partira, mas deixara para trás a centelha que incendiaria o silêncio da Três Rios. O coronel sentiu um calafrio na espinha.
percebendo que o controle que ele exercia sobre a verdade estava escorrendo por entre seus dedos. A paranoia na Casa Grande atingiu o ápice quando começaram a aparecer pequenos sinais de sabotagem. Mapas sumidos, chaves trocadas e cavalos soltos. Bento, mesmo preso, começava a operar como um fantasma, coordenando ações através de códigos que só quem esteve na guerra entenderia. Eles pensaram que tinham trancado um escravizado, mas acabaram prendendo um estrategista que sabia que o tempo era seu aliado mais fiel. Cada dia que Bento passava naquela cela era um dia a menos para o império de mentiras da família Três Rios. O confronto final não seria decidido pela força bruta, mas pela exposição da ferida que o Brasil tentava esconder sob fardas douradas. Bento estava pronto para emergir da escuridão, e desta vez ele não usaria um sabre, mas a verdade que queimava em seu peito. O som do clique da tranca se abrindo foi abafado por um trovão que sacudiu as fundações da fazenda. A porta pesada rangeu, e Bento deu o primeiro passo para fora de seu túmulo, em direção à luz dos relâmpagos. Ele não estava fugindo. Ele estava indo reivindicar o que o sangue derramado no Paraguai havia comprado por direito. O herói indesejado estava livre, e a justiça que o Estado negou seria buscada por suas próprias mãos. A caçada nacional que se seguiria seria a maior vergonha da província, mas Bento já estava 3 movimentos à frente de qualquer capitão do mato. O que ele faria a seguir mudaria para sempre a forma como os heróis eram registrados naquele solo manchado de traição. Mas o segredo final de Bento não era apenas sobre sua alforria, era sobre algo que poderia derrubar o próprio gabinete ministerial no Rio de Janeiro. E ele não pararia até que o nome sob a rasura fosse gritado para que todos os cantos do império o ouvissem. A fuga de Bento da fazenda Três Rios não foi o desespero de um acuado, mas o primeiro movimento tático de uma guerra de guerrilha. Ele não buscou abrigo nos quilombos isolados na mata fechada, onde os capitães do mato esperavam capturá-lo com facilidade. Bento utilizou cada lição de cartografia e estratégia que aprendeu no Paraguai para transformar as terras do Estado em seu próprio campo de operações. Ele conhecia a logística dos correios militares e as rotas de abastecimento da província melhor do que os oficiais que agora o caçavam. Antes de mergulharmos no desfecho deste escândalo que abalou os alicerces do Império, preciso que você fique conosco até o último segundo. A justiça de Bento é uma das histórias mais ocultas do nosso país. Se você quer que verdades como essa continuem vindo à tona, inscreva-se e deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. O coronel ofereceu uma recompensa que atraiu os piores facínoras da região, homens que viviam de caçar sangue e entregar silêncio. Mas Bento não era uma presa comum. Ele era um fantasma que deixava para trás pistas falsas e mensagens que corroíam a moral dos perseguidores. O herói da Três Rios não sabe segurar uma espada, mas sabe roubar a honra alheia, dizia uma das notas deixadas por Bento em locais públicos. Cada mensagem era um golpe direto na reputação da família, transformando o orgulho do coronel em uma piada amarga nas rodas de conversa da elite. Enquanto Bento operava nas sombras da mata, o sargento Rocha agia nos bastidores da burocracia militar, arriscando a própria pele. Rocha sabia que a força bruta não venceria o coronel, mas a exposição pública da fraude no registro oficial seria um golpe mortal. A caçada nacional tornou-se uma vergonha para o governo provincial, que não conseguia capturar um único homem que agia como um exército inteiro. Bento começou a interceptar as correspondências militares que provavam a conivência de oficiais graduados na alteração dos documentos de alistamento. O medo mudou de lado. O senhor da fazenda não conseguia mais dormir, ouvindo os sinais de comunicação que Bento usava no fronte paraguaio. A paranoia consumia o jovem herdeiro, que se recusava a sair de casa, temendo que cada sombra fosse o homem que ele tentou apagar da história. O ápice do confronto não ocorreu nos canaviais, mas em uma audiência pública convocada sob pressão de veteranos de guerra que apoiavam Rocha. O tribunal estava lotado de nobres, oficiais e curiosos que queriam ver o desfecho daquele que chamavam de o rebelde do 2º Batalhão. O silêncio que se abateu sobre a sala foi pesado como o chumbo das trincheiras, quando Bento caminhou até o centro do plenário.
Ele não trazia correntes nos pulsos, mas carregava nas mãos o registro original que Rocha conseguira salvar do fogo e da rasura. Diante de todos, a fraude foi escancarada. O nome de Bento aparecia em cada vitória estratégica, em cada relatório de bravura que fora atribuído ao filho do coronel. O coronel tentou alegar que o documento era uma falsificação, mas as evidências físicas de Bento eram impossíveis de contestar. Cada marca neste corpo é um selo de um campo de batalha onde o senhor nunca esteve, disse Bento, olhando diretamente para o herdeiro pálido. As medalhas que o jovem nobre ostentava no peito tornaram-se símbolos de sua própria covardia e infâmia perante a sociedade. A sentença não foi apenas a liberdade jurídica de Bento, mas a anulação de todos os títulos e honrarias concedidos à família Três Rios pela guerra. O Estado, para evitar um escândalo ainda maior que atingisse o imperador, foi forçado a reconhecer oficialmente o posto de Bento. A alforria de Bento não veio como um favor, mas como uma rendição total do sistema que tentou devorá-lo e falhou. O coronel, arruinado financeiramente, pelas indenizações e pelo ostracismo social, viu sua fazenda ser consumida por dívidas e pelo abandono. Dizem que Bento nunca aceitou as medalhas de latão que o governo tentou lhe dar para reparar o erro, preferindo viver com a dignidade que conquistou na lama. Ele desapareceu nos registros históricos logo após o julgamento, mas sua lenda permaneceu viva nos quartéis e nas senzalas como o homem que venceu o império. A história de Bento é o lembrete de que a verdade possui uma frequência própria, um som que atravessa décadas de silêncio e tinta espessa. O 2º Batalhão de Voluntários da Pátria teve muitos nomes, mas apenas um que o sistema não conseguiu quebrar. Hoje, quando olhamos para as estátuas e monumentos, devemos nos perguntar quantos Bentos foram apagados para que nomes nobres pudessem brilhar. Justiça tardia ainda é justiça, mas o preço pago por ela costuma ser escrito com o sangue dos que nunca foram convidados para o banquete da vitória. O caso de Bento termina aqui, nas páginas rasuradas que finalmente foram lidas em voz alta para que o mundo conhecesse o herói indesejado. Se esta jornada pela história proibida tocou você, não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua nota de 0 a 10 nos comentários. Sua inscrição é o que garante que as sombras do passado não voltem a esconder a luz da verdade. Nos vemos no próximo mistério.